Esse foi o texto que me foi apresentado para tratar sobre esse tema avivamento, que é o tema dessa festividade aqui da Unijovens, da Igreja Batista Missionária aqui de João Paulo II. Abraçar a família aqui do pastor Wagner, que está à frente desse trabalho, desta obra. Foi dado Atos capítulo 8, a partir do 2, capítulo 2, a partir do verso 1, e nós vamos trabalhar esse texto de forma expositiva para entendermos como era a igreja, como era o coração daqueles irmãos, e fazer uma comparação sem maldade, fazer uma comparação com a preocupação de voltar às origens de como a igreja começou. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, eu vou ler os primeiros versículos, e aí a gente vai começando, mergulhando no conteúdo para que a gente entenda o que está acontecendo. Os irmãos sabem que a Bíblia tem duas partes, né? Tem o Antigo Testamento, que anunciava que Jesus ia vir, o Messias viria para salvar o mundo, os profetas anunciavam. E o Novo Testamento, que começa com Mateus, já fala da chegada desse Messias, do cumprimento das profecias. E aí esses que vão escrever o Novo Testamento não são chamados mais de profetas, são chamados de apóstolos. Mas eles foram dirigidos pelo Espírito Santo. E quando a gente fala de Atos dos Apóstolos, a gente não está falando especificamente do que os apóstolos fizeram, mas do que o Espírito Santo fez através dos apóstolos na vida daquela comunidade, naquele povoado, naquela nação. Se você encontrou Atos capítulo 2, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como se fosse de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E o versículo 5: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer ao convite e também agradecer a atenção de cada um de vocês. Eu sei que tem irmãos aqui que são de outras bases aqui da igreja, eu sei que são jovens que estão unificados em espírito, mas que devem ficar muito atentos ao que nós vamos tratar aqui. Cantamos, oramos, mas há uma necessidade de a gente identificar a diferença do que é ser religioso e do que não é, porque tem um grupo aqui no versículo 5 que são chamados de, esse grupo aqui é chamado de religioso. Havia homens religiosos ali em Jerusalém, naquele dia de festa, que não era apenas um dia, a festa durava 50 dias, começava na Páscoa e ia terminar 50 dias depois, e esse 50º dia era chamado de dia de Pentecoste. Essa palavra Pentecoste quer dizer 50, por isso que o nome é Pentecoste. Pentecoste não recebeu esse nome porque o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio no dia da festa que era chamada de Pentecoste. Para os irmãos entenderem, algumas vezes a gente passa em algum lugar e tem o nome Igreja Pentecostal, já viu, né? Às vezes uma pessoa chega e diz: eu sou pentecostal, oh glória, aqui é pentecostal, é pentecostal, oh glória, oh glória, oh glória. Às vezes o pessoal associa dizer glória a Deus e aleluia, falar alto, gritar, com ser pentecostal. Tremer, rodar, soprar, com ser pentecostal.
A ideia pentecostal surge do versículo 1, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era o 50º dia da festa, então era o último dia da festa. Essa festa de jovens aqui vai ter amanhã também, ou só hoje? Só hoje. Hoje é o último dia. Mas se fosse 50 dias de festa, hoje seria o dia de Pentecostes, o número 50 da festa. E foi justamente no dia como esse que havia muitos religiosos de tudo que é lugar do planeta daquela época, que eles foram para a Páscoa. Só que a Páscoa daquela época não tinha chocolate, nem tinha nada a ver com coelho. Inventaram isso depois. A Páscoa daquela época tinha a ver com animal. Qual é o nome do animal? Um cordeiro. E ele era separado durante 14 dias, analisado se tinha algum defeito. Se não, se era todo em ordem, morria. Eu acho que o bichinho, né? Mas rapaz, era por ter defeito, porque, né? Se fosse esse menino daqui, tudinho ficava vivo, né? Mas isso aqui, né? Isso aqui é bonito demais. Isso aqui, né? Morria. Não tem defeito? O animal sem defeito era sacrificado porque isso representava algo muito maior do que comer. Aquele animal sem defeito que derramava o sangue tinha uma simbologia muito grande com o Messias que havia de vir. Um homem perfeito, sem defeito nenhum, que derramou o seu sangue para trazer o perdão dos pecados. Então muitos iam celebrar a Páscoa e ficava para a festa da colheita, a festa da cabana e depois a festa de Pentecostes. Era a festa. O povo que gostava de festa era o povo judeu. Só que aconteceu algo inusitado que deixou muita gente assustado, confuso, sem entender o que estava acontecendo, abismado, escandalizado, assustado, porque não havia acontecido em nenhum momento da história um dia como aquele. Só que antes, um homem havia passado pregando o evangelho. O nome dele era João Batista, dizendo: olha, as profecias estão se cumprindo. Eu vim aqui para batizar vocês em água, mas vai vir alguém que vai batizar com fogo. Eu vou batizar com água, mas ele vai batizar com fogo. Ele é maior do que eu. Se for para desatar as sandálias dos pés dele, eu não sou nem digno, de tão alto e grande que ele é. João Batista estava falando de quem? De Jesus. João era primo de Jesus, porque Isabel e Maria eram primas, e aí alguns diziam que eram irmãs, e no final das contas a gente vai observar que, apesar de eles terem um grau de parentesco, isso não definia a função de cada um se Deus não tivesse chamado. Deus chamou João para anunciar a chegada do Messias, confirmar, a batizar o Messias. Com 30 anos ele foi batizado, e João passou a anunciar o batismo do arrependimento, porque a mensagem que começava a avivar o coração daquelas pessoas começou com a palavra arrependimento. Porque o que vai diferenciar alguém religioso de alguém que não é religioso é essa palavra arrependimento. Porque o religioso, ele vai fazendo as coisas mecanicamente, ele vem e vai de forma automática. Se diz fica em pé, ele fica. Se diz senta, ele senta. Bata a palma, ele bate. Diga aleluia, ele diz. Glória a Deus também. Vai embora, vai. Volta, ele volta. Mas não sabe para que serve nada disso. Não tem um raciocínio frutífero, não consegue compreender. Não dá sentido a nada do que está fazendo, faz por fazer. E às vezes acontece muito como acontece com alguns personagens da Bíblia, que a boca falava, mas o coração estava distante de Deus. Nesse texto, o capítulo 1 fala de que Jesus já tinha ido embora. Ele passou 30 anos vivendo uma vida normal. Depois ele começou seu ministério pregando, fazendo milagres. Depois morreu, ressuscitou.
passou alguns dias aqui na terra, e esse dia chegou dele ir embora, e ele deu uma ordem, está lá em Lucas capítulo 24, ficai em Jerusalém, porque tem algo do céu que vai vir sobre vocês, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui em Atos capítulo 1, o versículo 4, vai dizer exatamente isso. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Então havia uma promessa especial, não só de ir morar no céu, não só de ser guardado, não só de operar milagres e fazer grandes obras em nome de Jesus, mas havia uma promessa que o Pai enviaria algo especial, alguém especial. Jesus disse: eu vou, mas não deixarei vocês sem pai, órfão. Enviarei um outro Consolador para estar com vocês, para estar em vocês, e ele vos guiará, ele dará direção a vocês. E ai do crente que não tem o Espírito Santo em sua vida, ele não vai conseguir perseverar até o fim, se desvia muito fácil. Quem aqui conhece um crente desviado, afastado da presença de Deus, afastado da comunhão? Eu conheço um bocado. Inclusive eu conheço muitos que estão na igreja, mas estão desviados. Entende o que eu estou dizendo aqui? Então vindo para a igreja, estão participando ali de alguma coisa, mas o coração não está entregue totalmente, não está convertido. É o chamado religioso. Está vindo, participando de corpo, mas a alma não está inteira, o coração não está entregue. É como um carvão que um dia foi aceso, mas agora está apagado fora do braseiro, molhado, e esquenta um pouquinho, mas não acende. E aí a gente vai depois criar uma analogia para vocês entenderem como é fácil ser avivado. Mas ser avivado é uma coisa, se manter avivado é outra. E aí a vida vai desafiar a gente a muitas coisas erradas, mas a Bíblia está sempre mantendo o foco de que o crente deve ser obediente, perseverante, para poder ir morar no céu. Esse texto de Atos, o capítulo 1 e o versículo 8, diz algo extraordinário: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha, irmãos, esse livro, Atos dos Apóstolos, exatamente é o cumprimento do que esse versículo vai dizer. O Espírito Santo vem no capítulo 2, e a partir do capítulo 3, os irmãos que receberam o Espírito Santo saem para testemunhar de Jesus, pregar sua palavra em Jerusalém, Judéia, Samaria, e vão até os confins da terra. Quem já leu Atos dos Apóstolos percebe que a missão dos apóstolos não era só fazer festa. A missão dos apóstolos era comunicar Jesus a quem nunca ouviu falar sobre ele. Você percebe que há uma diferença entre a igreja do passado e a igreja de hoje? Quando eles falavam igreja, eles não falavam de um prédio onde estava um pessoal reunido para cantar e orar. Não. Quando eles falavam igreja, eles falavam das pessoas. As pessoas que era a igreja. Entende o que eu estou dizendo aqui? Igreja não era o prédio. Igreja, exatamente o que Jesus quis dizer em Mateus 16: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não estava pensando em um prédio. Jesus não estava pensando em uma casa. Ele estava pensando em um grupo de pessoas que ia crer na sua palavra, ia seguir os seus mandamentos, iria estar com ele no céu, um povo fiel, santificado, avivado para viver para Deus em espírito e verdade. Diga: a igreja somos nós. É preciso entender isso. Só que no meio da igreja tem o povo religioso e o povo convertido. Tem o convertido e o convencido. Tem aqueles que vêm por vir e tem aqueles que se entregam. Existem 3 tipos de jovens na igreja, sabia? Tem 3 tipos. Adolescente, jovem, só tem 3 tipos. O primeiro
é o que não sabe do que está acontecendo. Foi anunciado o mês todinho, teve a festa, no sábado, aí quando chega no domingo, fosse para onde ontem? Teve a festa aqui, ó. Aqui no templo, os irmãos vieram de outros cantos aí, a gente celebrou aqui 14 anos. Hoje teve festa? E por que ninguém me disse, hein? Não, anuncia todo o culto. Qual o dia de culto aqui? Domingo, quarta e sexta. Olha, sexta avisou, quarta avisou, domingo avisou. Tem um grupo da igreja, né? Na rede social avisou. Você estava onde? Em Marte, foi? Estava isolado lá na mata, não sei de onde. Ele não sabe o que está acontecendo. Tem esse tipo de jovem. Mas tem um outro grupo de jovem, uma outra parcela no meio dessa turma toda, que ele só olha o que está acontecendo. Ele chega, passa ali e faz, festa. É mais do jovem, ó. Eu vi. Aí vai embora. Tem um que chega na janela, faz, festa. Só faz olhar. Não contribui, não participa, não se envolve. Só olha. Chega, não, deixa aqui na porta. Esse tipo de jovem está precisando de um avivamento, sim ou não? Sim. Mas tem o outro, o terceiro grupo, que é o que eu mais gosto. É o jovem que faz acontecer. Ele não só olha, ele não fica fora, sem saber o que está acontecendo. Ele não fica olhando o que está acontecendo. Ele faz acontecer, porque ele não só quer desfrutar da obra, mas ele tem um relacionamento com o dono da obra. Ele é avivado, ele é convertido, ele é entregue àquele que o chamou para realizar a obra. Esse aí é um grupo muito pequeno que leva a igreja nas costas, que leva os jovens nas costas, que faz o trabalho com amor, e grande será a recompensa, porque Deus vai dizer naquele dia, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que enterra o talento, aquele que não quer se envolver, Deus vai dizer, servo mau e negligente, eu te dei um talento para você desenvolver, mas você não desenvolveu, então tira, porque a quem tem será tirado, e aquele que pensa que tem será dado a outro, e esse será lançado nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Deus não vai deixar despercebido nada que acontece na vida da gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Judas é substituído por Matias. Os irmãos ficam orando naquele cenáculo, esperando a promessa do Pai acontecer, porque quando Ele promete, Ele cumpre. E aí no capítulo 2, que a gente leu aqui, aconteceu algo extraordinário. Quem está ligado, diga amém. Amém. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio o quê? Veio um vento ou veio um som? Um som. Só que esse som foi o som de um vento impetuoso, uma coisa estrondosa, que todo mundo que estava ali foi capaz de ouvir, sem microfone, sem caixa de som amplificado, sem carro de som anunciando, mas foi muito forte. No lugar que eles estavam reunidos, eles escutaram o som de um vento soprando. E todos os que estavam assentados ficaram envolvidos naquele som. E de repente foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo,
pousando sobre cada um. Depois do som, como se fosse um vento, alguém viu caindo sobre a cabeça de cada pessoa, como se fosse umas chamas. Já viu a velinha acesa? Uma velinha acesa não tem uma chama assim, né? Para cima. Ele estava vendo a chama caindo na cabeça de cada um, sem queimar ninguém. Era algo espiritual. Quem está entendendo, diga amém. E estava caindo na cabeça de cada um. Havia o barulho e havia a chama caindo e o pessoal assustado. O que é isso que está caindo na cabeça de cada um? Vai queimar teu cabelo, né? Caindo na cabeça de cada um, e aquele barulho de vento soprando. E aí a gente vai perceber que essa ideia do vento e essa ideia da chama de fogo é uma simbologia que Deus vai estar trazendo de forma espiritual, para entender que algo estava acontecendo extraordinário naquele lugar, que quando se escandalizaram, dizendo assim, o povo está embriagado, Pedro se levanta e diz: você não lê a Bíblia não? Nunca leu a profecia de Joel não? E aí ele vai explicar por que isso estava acontecendo. O versículo 4, Lucas, que escreveu o livro de Atos, vai dizer assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outro idioma, conforme o Espírito Santo concedia essa capacidade. Preste atenção que eu vou falar aqui. A ruach e a palavra pneuma, ruach é hebraico, pneuma é grego, significa sopro, significa vento, significa espírito. No Antigo Testamento vão usar ruach kadosh, é Espírito Santo. E aqui no Novo Testamento, que é usado a língua grega, vai ser o pneuma hagios, Espírito Santo. Então pneuma, que às vezes é usado para vento e sopro, é usado também para espírito. E olha que interessante, o vento deu sinal de que o Espírito estava chegando naquele lugar para atuar sobre eles. O fogo era um sinal de que uma chama viva estava vindo sobre ele. A chama que acendia o candelabro, que representava a presença de Deus em Espírito. Lá no tabernáculo e no templo do Antigo Testamento, aquela chama para eles tinha uma simbologia que quando chegou visivelmente para eles aquela chama, eles entenderam, é algo espiritual que estava acontecendo aqui. Mas nem todos entenderam, como tem gente aqui que eu estou falando sobre isso, não está entendendo nada. Tem gente que a mente é coisada. Sabe como é a mente coisada? Que o corpo está aqui, mas a mente está lá. É chamado crente girafa. O corpo está presente, mas a cabeça fica lá fora. Chamado crente girafa. Mas observe que eles foram cheios do Espírito Santo. E por ser cheio do Espírito Santo, algo extraordinário, poderoso estava acontecendo com eles. Eles começaram a falar em língua estrangeira. Eles começaram a falar o idioma que nunca falaram. Já imaginou na Copa? Você chegar lá e começar a falar com os russos, com os chineses, com os japoneses? Oxe, não é brasileiro esse camarada? Como é que ele está falando aqui em outras línguas? Aí, ou você estudou para poder falar com eles, ou algo extraordinário, poderoso aconteceu com você. Foi o que aconteceu com aquela turma. Do versículo 6 em diante, diz assim, acompanhe comigo por favor, 6 em diante. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: o que é isso? Eles não são galileus, todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí vai dizer
as nações, os povos que estavam lá. A partir do versículo 9 vai falar dos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, Cirene, forasteiros romanos, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Eles não estavam falando em aramaico ou hebraico, eles estavam falando na linguagem estrangeira desses povos, e eles estavam entendendo quem era Deus, a obra de Deus, o poder de Deus e o plano de Deus para a salvação dos povos, e eles ficaram maravilhados. Como é que esses homens estão falando uma língua que eles nunca aprenderam? O que é que está acontecendo? Mas o versículo 4 vai dizer exatamente: eles foram cheios do Espírito Santo. Por que é que tem gente que ora e cura? Por que é que tem gente que ouve a voz de Deus claramente, Deus falando com ela? Por quê? Por que é que tem gente que está passando por aflição, tribulação, mas consegue ficar em paz e alegria? Por quê? Porque tem uma comunhão com o Espírito Santo. Deus sabe o que você passa e vai passar, e Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco. Quem não tem é porque não quer, porque Ele enviou para estar conosco. O problema é que tem jovem que quer outras coisas. A roupa é de ovelha, mas o coração é de porco. E o que é que o porco gosta? Comida limpinha, temperada, não é? É não? O porco chega no restaurante e fala assim: por favor. Não, ele vai para o lixão. Ele não quer saber de um sábado, espiritualmente falando, de oração, de vigília, de adoração a Deus. Ele quer saber de uma balada de pornografia e imundícia. Porque a mente é de porco. E tem o pior. Pior do que o porco é qual? O urubu. Porque o porco não come podre. A carniça, o porco não come não. O porco chega e faz: oxe, carniça, aí tô fora. O porco não fala, né? Eu estou inventando aqui, né? Se você viu um porco falando, foi espiritual. Então o porco, ele vai comer aquele resto do resto da comida. Mas é comida, só que é o resto do resto. Como é o nome do resto do resto do resto do resto? Lavagem. É lavagem. Interessante, irmãos, que o urubu, depois que chega o resto do resto do resto, ele chega e faz: oxe, nem está fedendo, vou voltar. Aí fica voando por lá, rondando, 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 rondando. Aí quando o tempero da fedentina chega, agora está do jeito que eu quero, ele desce. Tá engraçado, não tá? Tu vai ver agora. Aí o urubu pega o celular, aí liga na internet. Aí ele começa a voar, navegar. Aí isso aqui não tá bom ainda, eu quero mais imundo. Aqui ainda não tá. Eu vou pro tique, eu vou pro toque, eu vou pro kawaii, cauí, caí. Agora não sei nem como levantar mais. Aí vou para ali, vou para aqui, vou para lá, vou para cá. Aí começa: não, isso aqui ainda está na lavagem. E eu não estou mais num nível de porco, eu estou num nível de urubu. Eu quero mais podre ainda, porque a minha alma está para lá de carvão molhado. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga: eita! Eita! Isso que eu estou fazendo é uma denúncia. É uma denúncia de que o crente, ele precisa se alimentar das coisas celestiais. O nosso espírito precisa se fortalecer das coisas que vêm de Deus. Por isso que tem um trabalho com as mulheres, com os homens,
com as crianças, com os jovens. Tem jovem aí, diga amém. Amém. Tem porca aí, diga amém. Tem urubu aí, diga amém. Ninguém diz. Mas teve uma vez que eu fui para um evento de jovens. A capital do Rio Grande do Norte é o quê? Natal. Foi lá em Natal, tinha 700 jovens. 700. Mas se tivesse 7, eu pregava do mesmo jeito. É tanto que me chamaram para pregar hoje. Para pregar não, eu ia ser homenageado. Professor do seminário, o pessoal ia fazer homenagem, me escolheram e tal. No Gás, uma igreja muito grande lá, o pessoal estava festejando, comendo com força lá, e eu aqui jejuando com vocês. Eu disse, não, tem um compromisso lá no João Paulo II com os jovens, eu não vou não. Ficaram lá chorando, mas rapaz, deu um jeitinho. Eu disse, rapaz, aqui não é brasileiro não, aqui é de Jerusalém. Pediram para eu, né, dar um jeitinho, ou seja, tchau vocês e ir para lá. Mas deu vontade, um negócio de sair que era um banquete, negócio de formatura. Tu imagina a formatura o que é que tem? E eu ia ser o homenageado. Mas aí, em homenagem a Jesus e a vocês, eu vim. Amém? Aí não vai ficar barato não, eu vou pegar pesado aqui para vocês não esquecerem de mim e do que eu falei. Jesus não vai levar para o céu urubu nem porco. Ele vai separar bode de ovelha. Ovelha ele vai colocar à direita, os bodes à esquerda, e isso é uma comparação. Dando a ideia de que o que presta vai ficar de um lado e o que não presta vai ficar do outro. Quem está entendendo, diga Versículo 12, Atos 2:12. 2:12. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que é isso? O que isso quer dizer? E outros zombavam, dizendo, estão embriagados. Outra versão vai dizer, estão cheios de mosto. Mosto é a bebida que eles tomavam para embriagar. Vai ter gente zombando, vai ter gente sem entender, gente confuso, mas as coisas espirituais, Deus reserva para quem busca. Deus reserva as coisas espirituais para quem valoriza. E Jesus uma vez disse assim para os seus seguidores, os seus apóstolos, os seus enviados: não deem pérolas aos porcos, porque vão pisar. Então há uma necessidade de você demonstrar para Deus que você valoriza as coisas espirituais, que você quer ver coisas espirituais acontecer na sua vida, que você quer sentir o poder e a graça de Deus na sua vida. Agora você não pode estar bebendo de um banquete e de outro, vivendo em dois mundos. Sabe o crente Raimundo? Pé na igreja e pé no mundo. Não dá. Sabe o crente vagalume? Eu vou falar não. O crente vagalume? É sério? Ninguém falou para vocês aqui não. O crente vagalume é como aquele besourinho da noite. Ele acende, apaga todo dia. Ele não fica aceso o tempo todo não. Ele apaga, acende, apaga. Ele mais apaga do que acende. É mais comum ele estar apagado. Ele acende de vez em quando, porque ele não está buscando. O pastor dele é um cantor aí, chamado Zeca Pagodinho. E ele fica cantando, deixa a vida me levar, vida leva eu. Assim. Já tem outro dizendo, não gosto dessa igreja não, vou para a igreja do Martinho da Vila. Aí diz, é devagar, devagarinho. E vai nisso. Ele não está se preocupando com o pastor Jesus, com o evangelho de Jesus. Entendeu, irmã? A irmã entendeu. A irmã entendeu, ela está emocionada. Ou não entendeu? Entendeu, filho? Entendeu, pronto.
Devagar você pode até ir, mas depois melhora. Não é devagar sempre não. Olha, você não pode dizer assim, deixa a vida me levar. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Romanos, capítulo 8 vai dizer, os que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A partir do versículo 14 agora, Atos 2, 14. E Pedro foi, porém, se colocando em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos notório e escutai a minha palavra. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre todas as pessoas, toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. E farei aparecer prodígios lá em cima no céu e sinais grandiosos embaixo na terra. Olha, vai ser sangue, fogo, vapor de fumo. O sol vai se converter em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há uma profecia em Joel capítulo 2 a respeito desse derramamento do Espírito Santo, desse avivamento espiritual, desse resgate da comunhão com Deus. Porque avivamento não é a gritaria, o choro e o arrepio, como foi cantado aqui. O avivamento não é o fato de você apresentar com o seu corpo algum sinal de extravagância, de barulho. Embora eles naquele lugar estavam demonstrando com o seu corpo algo que estava escandalizando os outros, visivelmente estava acontecendo algo de extraordinário com o corpo daquele pessoal. Porque é que eles apresentavam um comportamento como se estivesse estando bêbado? Então o corpo deles estava em um movimento. E muitas vezes as pessoas querem movimentar o corpo para mostrar o que não tem. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2 que aqueles homens estavam fazendo aquilo não era porque queriam, era conforme o Espírito Santo lhe concedia que fizesse. A obra era do Espírito, a obra não era do homem, não era fingimento de alguém, criação da mente de alguém, era a atuação poderosa do poder de Deus na vida deles. Era uma obra milagrosa. E Pedro vai dizer: isso que está acontecendo é a Bíblia se cumprindo. O Espírito de Deus vindo sobre os homens e as mulheres, para habitar com eles até o dia da volta do Senhor, o grande dia do Senhor. E a partir de então ele fala de algo extraordinário: profetizarão, haverá prodígio no céu e na terra, porque o Espírito Santo agora está sobre a terra permanente. O que não era no Antigo Testamento, visitava algumas pessoas, agora permanentemente na igreja. Depois que Jesus foi, ele disse: enviarei um outro Consolador que estará convosco. E ele chegou, louvado seja o nome do Senhor. E esse Espírito Santo é para mim, é para você. Esse Espírito Santo é para nos encher, é para nos fortalecer, é para nos levantar, é para nos avivar, é para curar, restaurar, levantar e nos colocar de pé. É o Espírito Santo de Deus. Se você for falar com o porco dizendo: olha, tem algo limpo para você, o porco não quer. Se você falar com o urubu: olha, tem algo puro para você que não fede, que não é ceboso,
Ele não vai querer. Por que eu estou falando do porco e do urubu? Porque vai ter gente que vai ouvir falar do Espírito Santo, mas não quer. Por que alguém não vai querer o Espírito Santo? Por quê? Porque o coração é como se fosse de porco, só que é imundície. É como se fosse de urubu. Agora me diga o que é coração. Eu lembro a história de Davi. Tem algum Davi aqui? Ali, ó. Mas não foi a sua história, não. É a do rei. A do rei. Na Bíblia. O cara era rei. Naquela época o rei podia ter várias mulheres, vários filhos. E ele tinha muitas mulheres, muitos filhos. Era o rei. Ficou em casa e mandou os soldados para a guerra. Aí, na varanda, ele viu uma mulher tomando banho. Geralmente, toma banho sem roupa. E foi o caso. Ele viu a mulher sem roupa. Aí chamou um soldado e disse: vai lá, eu quero ela para mim. Chamou, deita aí. Como assim, rapaz? Eu sou casado. Deite aí, é o rei que está mandando. Aí coisado. Quem sabe o que é coisar, diga eu. Quem sabe o que é coisar, diga eu. Umas 4 pessoas aqui. Saber é informação, fazer é desobediência. Se você não for casado, porque o sexo ele foi feito para casados, não foi feito para solteiro. Solteiro apressado é que se dá mal. E aí, o camarada casado poderia fazer sexo, mas com a mulher dele, ele foi fazer com a mulher do outro. Aí foi o que aconteceu? Engravidou. Aí Davi mandou chamar o marido para poder fingir que o filho é do marido. Aí o marido não se meteu no negócio, voltou para a guerra. Aí ele foi e disse assim para Joabe: pega Urias, o marido de Betseba, da irmã Betinha, que eu engravidei ela, e diga que ele fique lá perto do muro. Quando os flecheiros começaram a meter flecha, empurra ele, mesmo no meio dos peitos. E não foi o que aconteceu. Morreu o irmão Urias de uma flechada por causa da armação de Davi. Diga: assassino e adúltero. Mas era um adorador e era rei. Era um adorador, era rei, mas fez ceboseira. Diga comigo: há uma cebosa. Aí Davi foi para dentro do quarto orar. O profeta Natan disse: olha, Deus viu tudo. Contou uma história para ele, disse: você está em falta com Deus, e revelou ao profeta o que o rei tinha feito. Deus ia castigar, mas ele não ia morrer, mas o menino ia morrer. Ei, Davi foi orar e disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. Me dê a alegria da salvação e me sustenha com espírito voluntário. Ele estava pedindo um coração avivado. Coração avivado é puro, é reto. O coração avivado, ele tem disposição para servir a Deus. E Davi não estava mais animado para nada. Depressivo. Afundado no seu quarto, só no celular. Naquela época, se tivesse, ele ia só para o celular. Quem está entendendo, diga Quem aqui fica só 5 minutos por dia no celular? 5 minutos. Uma hora. Só 1 hora. Ô povo espiritual, né? Ninguém quer saber de celular aqui. Então, por dia, mais de 5 horas. Por dia, mais de 5 horas. É. Tem celular que diz, né? Hoje você passou tantas horas. 12 já? Já passou 12? Tem alguém que já passou mais de 12 horas por dia? Uma vez passou? Eita! Foi no tempo da pandemia, foi que mandou ficar de quarentena.
Acabou a quarentena lá na sua casa, não? Mas, irmãos, eu sei que no seu celular só tem hinos. Oh, glória! Eu sei que no seu celular só tem pregação. Oh, aleluia! Eu sei que no seu celular tem a Bíblia em grego, hebraico, alemão. Tem a Bíblia em italiano, espanhol, inglês, português, várias versões. Mas acredito que você não tem interesse nenhum por aquilo que os porcos e os urubus se interessam. Porque você não é alma cebosa como foi a de Davi naquela situação que vacilou olhando pelas janelas do TikTok do seu palácio. Eu estou parafraseando aqui, mas os irmãos estão entendendo. Quem está entendendo, diga Irmão, esse nome TikTok não é por acaso. Aí você vai ver e depois vai ficar na sua mente. TikTok, TikTok, TikTok. Vai ficar TikTok na sua mente. Quando não é a música, é a imagem. Quando não é a imagem, é a música. Quem está entendendo, diga eita. Tem lá um pessoal que bota lá umas mensagens no TikTok. Bota lá o pessoal cozinhando de TikTok. Tem esses negócios tudinho. Eu achava até bom, depois começou uns negócios. Tira esse negócio aqui. Aí começou o negócio do Kawaii que você tinha que ganhar. Se você mandasse não sei pra quem, não sei 10 centavos, 50 centavos, daqui a pouco estava 20 reais. Eu não estava gostando, mas depois começou um negócio. Tá? Rapaz, esse dinheiro não está valendo a pena não, mano. Aí começou umas cabritas lá, uns bodes, um negócio berrando lá. Aí depois começou o porco, urubu, rapaz, tá fedendo demais para minhas narinas. Tira! Até heresia tinha gente pregando nada que não tinha nada a ver com a Bíblia, eu não aguento. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? É para rir? Aqui é uma comédia gospel? Não, se você rir não tem problema. Mas eu queria que você entendesse que a obra de Deus está muito além do celular, está muito além de um dia de sábado, está muito além de usar uma camisa com a cruzinha, com o nome Jesus, porque uma coisa é ter Jesus no peito, outra coisa é ter peito para andar com Jesus. É ou não é? Então há uma necessidade de você entender que andar de igreja em igreja, de culto em culto, sem o Espírito Santo, você é só um religioso. O que tem que acontecer é uma obra extraordinária, como Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3. É necessário nascer do Espírito. É necessário nascer de novo. A mente é o coração é a mente. Ou seja, onde está seu pensamento, sua vontade, onde estão seus desejos, seus sentimentos, é aí que Deus quer habitar, que Deus quer transformar e avivar a tua vida para buscar mais Ele em espírito e em verdade. Se faz necessário termos jovens santos, santificados, revestidos do poder de Deus. Talvez o seu coração esteja compungido, contrito, apertado. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 37. Atos 2, 37. A gente vai encerrar. Vai ter que encerrar, né? Vai ter que encerrar. Eita! Graças a Deus não tem tanto urubu como a gente pensa, né? O versículo 37, a população que estava zombando parou de zombar. A galerinha que estava escandalizado parou de escandalizar. Agora eles começaram a perceber que algo extraordinário estava acontecendo e eles queriam desfrutar daquilo, participar daquilo, ter direito àquilo. Eles ficaram maravilhados, dizendo: eu não quero mais a carniça nem a lavagem, agora eu quero o puro, agora eu quero o que vem do alto. Olha que coisa linda o versículo 37.
E, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que nós vamos fazer, varões, irmãos? E eles disseram: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Que coisa linda! O Espírito Santo é para quem Deus chama. E se você tem um chamado de Deus, se Ele te chamou pelo teu nome, o poder de Deus vai te revestir quando você tomar a posição de crente sem vergonha de ser crente. Eu já fui alma cebosa. Diga para mim, é sério? Diga. Já. Porque eu não tinha o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo é alma cebosa. Mas à medida em que ele passou a morar em mim, algo extraordinário começou a acontecer. Eu percebi que eu estava tendo nojo daquilo que eu achava maravilhoso. Eu comecei a perceber que a minha mente estava inclinada às coisas de Deus. Eu queria orar mais, eu queria ler mais a Bíblia, aprender mais de Deus. Eu queria estar atento na hora de adorar. Eu queria estar atento na hora de aprender a palavra. Eu queria abraçar mais as pessoas sem malícia, sem maldade. Eu comecei a perceber meu coração se enchendo de boa vontade, de bons sentimentos. A minha mente começou a mudar. Eu comecei a perceber que determinadas amizades já não serviria mais, determinados programas não serviria mais. Meu coração estava sendo avivado, o Espírito Santo estava morando em mim, estava passando a vassoura, a água purificadora. Eu comecei a perceber, eu quero o céu na terra através do Espírito Santo. Que coisa linda é sentir a presença do Espírito Santo. Só você e ele e você. Andando na rua eu sentia, lendo a Bíblia eu sentia, orando em casa eu sentia, cantando na igreja, no meio da rua, para onde fosse, eu sentia. Ele estava andando comigo e eu dizia para Deus: é isso que eu quero para a minha vida toda. Então diga não para o mundo, a carne e o diabo, que você vai ter isso para a sua vida toda. Que coisa linda, irmão, é ter a presença do Espírito Santo. Determinadas músicas não me interessavam mais, determinadas amizades não me interessavam mais, determinadas coisas que eu fazia não me interessavam mais, porque agora eu encontrei algo de maior valor, algo mais extraordinário. Era Deus habitando em mim, bendito seja o seu nome. Por favor, o versículo 42, para a gente encerrar. 2,42 de Atos. O texto vai dizer que milhares de pessoas foram batizadas. 3.000 pessoas se batizaram naquela pregação de Pedro. E olha o que eles faziam. Passavam o dia todo assistindo ou no celular, de porta em porta, falando da vida dos outros, brigando no meio da rua, ficando namorando com 10, 15, 20, de beija a beija, de boca em boca, de domingo a domingo. Os crentes estavam no carnaval naquela época. É isso que está dizendo aí na sua Bíblia? Não, não, né? Então é heresia o que eu estou inventando aqui. É heresia, pelo amor de Deus, corrige. Em tempo, versículo 42, perseveravam na doutrina, que é ensinamento, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, cuidado com as intrigas, viu? Na comunhão, no partir do pão, cuidado com o egoísmo, viu? Repartir, e nas orações, pelo amor de Deus, crente, ora! E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam no meio dos apóstolos,
e todos os que criam, os crentes, estavam juntos e tinham tudo em comum. Até uns vendiam seus bens, suas propriedades e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Eles perseveravam juntos todos os dias no templo. Está vendo que o nome é templo, não é igreja? E partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria. Comer já é bom, imagina com alegria. E singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Vai ter conversão, milagre. Deus vai estar operando quando o crente tomar posição, se encher do Espírito Santo e servir a Deus com alegria. Isso é avivamento. Avivamento tem a ver com uma plantinha que secou. Aí você vai começar a regar, cuidar, de repente brota de novo. Isso tem a ver com avivamento. Avivamento tem a ver com aquele animalzinho que ele passa, você vê que está já morrendo, aquele gatinho, aquele cachorrinho mufinho, está ali. Aí você vai dar um remédio, uma injeção, alimento, dá um leitinho, traz para casa, cuida e tal, de repente está bem animado, bem fortalecido, daqui a pouco está defendendo tua casa. Isso é um avivamento. Às vezes o pastor encontra uma alma cebosa, um urubuzinho, sabe, no meio das carniças, aí diz, vamos para a igreja, aí vai, orienta, purifica, muda a mentalidade, transforma, o Espírito Santo atua. Daqui a pouco está uma ovelha servindo a Deus, servindo a Jesus no templo, levando pessoas à salvação. Você acredita que só vindo aqui, sentando, assistindo, batendo palmo, você vai morar no céu? Você acredita que vai ser assim? Você acha que é só botar uma camisa preta com a cruz e os espinhos, já está salvo? A camisa é bonita. Tem algumas pessoas que não merecem a camisa. Eu queria dizer que é feio. A irmã foi e disse, mas é brincadeira, eu não acho ninguém feio. E aí, no final das contas, apesar de ter umas coisas que a gente tem que fechar o olho, né, irmão? Mas eu digo, não é feio, não é. Foi Deus que fez, foi Deus. Porque às vezes Deus faz e o homem estraga, né? Não é? É terrível. Mas irmãos, você tem que entender que casa quando cai, o terreno ainda está lá, pode ser reedificada. Amém? Então a restauração tem a ver com avivamento, a ressurreição tem a ver com avivamento. E avivamento começa com arrependimento, ou seja, abandonando coisa errada que está atrapalhando a atuação de Deus na tua vida. Quem é que não tenha uma coisa errada para abandonar? Todos nós temos, eu e você. Eu, quando estou consertando um, aparece 3. Eu digo, meu Deus, terminou um, tem mais 3. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu descubro que tem coisa que não era para eu estar fazendo. É terrível, irmão. É o dia todo, tem que estar com a mente ocupada com o que é bom, porque o diabo ele fica, sabe, mandando gente, mandando coisa para perturbar a vida da gente, tirar do norte. Até Jesus voltar vai ter a luta da carne e do espírito. E quem é que vai ganhar? Aquele que você mais alimentar. Você alimenta mais da carne, vai ser carnal. Se a carne apodrecer, você vai ser um urubu. Mas se você alimenta o Espírito, você vai ser um crente espiritual, avivado, fervoroso. Vamos alimentar o Espírito. E o que é que alimenta o Espírito? A Bíblia? Amém. A oração? Amém. Qual é a vitamina do crente para ele se manter avivado? Diga, vitamina BO, diga. Vitamina BO. E o que é BO? Bíblia e oração. Fique em pé que a gente vai orar.